Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que estão todos por aí? Aproveitando essa semana da saúde quântica? Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Vou deixar o chat aberto para depois a gente bater um papo, tá? Hoje o assunto vai ser bem interessante. Eu quero que você não perca, fica até o final dessa live comigo, porque eu vou dar alternativas muito interessantes a respeito do transtorno do espectro autista e também do TDAH, tá bom? Vou explicar um pouquinho sobre o que são essas duas síndromes, né? E as principais causas também, e qual seria as alternativas que a gente tem hoje na medicina, tanto medicamentosa quanto as alternativas, que a gente não chama mais de alternativas, né? São as terapias complementares, e a gente vai bater um papo bem legal com, com vocês, tá bom? Se vocês já acompanham o meu canal, já sabe que eu comentei de alguns produtos da terapia vibracional, inclusive para TEA, mas eu nunca fiz um vídeo exclusivo só para isso, tá? Então hoje vai ser um vídeo bem especial e do TDAH também, tá? Eu montei uma apresentação bem bacana com algumas alternativas, coisas bem interessantes mesmo. Então eu quero que você fique aqui até comigo, até o final desse vídeo comigo, já curta, compartilhe, chame as pessoas para assistir, as pessoas que têm criança pequena, né, que às vezes tem aquela dúvida, nossa, será que o meu filho tem autismo, está apresentando alguns sintomas, eu escuto falar muita coisa, tem coisa que a gente escuta falar, tem coisa que a gente imagina que seja, né? Tá um negócio meio nebuloso ainda. Então a gente vai explicar tudo certinho aqui nessa live. Enquanto isso, podem colocar aí no comentário. Eu tô vendo aqui, eu tô com o celular na mão, então eu tô vendo o comentário de vocês. Se vocês quiserem guardar suas dúvidas para depois da apresentação, vai ser até melhor, porque quando eu abro a apresentação eu não consigo colocar a pergunta de vocês na tela, tá bom? Então, eu tô vendo que o pessoal tá entrando, tá? Tem comentado aqui, já tem algumas perguntas, inclusive, né? E a gente vai falar sobre isso nessa live de hoje, tá? Ah, vou até dar uma olhadinha aqui no que a gente já tem de pergunta, só para começar a, a especificar um pouco sobre o assunto, tá? Então, pera lá que eu já vou subir isso daqui. Deixa eu ver. E detalhe, hein, pessoal? Não se esqueçam que é a segunda live do canal, né? Então aqui já tem uma perguntinha, né? Quais são os florais para crianças com TEA? Então eu vou especificar nessa live a respeito do transtorno do espectro autista e a gente tem umas alternativas bem bacanas, bem interessantes, tá? Então, sem mais delongas, eu vou começar a apresentação. Já é 8h03, né? Para quem está ao vivo aí no Facebook. A gente está com um pouquinho de delay, tá? Mas eu já melhorei bastante desde da live que a gente fez na terça-feira, então deu umas ajustadas nas máquinas aqui, então já está tudo correndo bem, tá? Então só mais um minutinho que eu vou abrir essa apresentação e aí a gente já começa falando sobre isso. Deixa eu ver aqui, pessoal. E lembrando, hein, a gente está na semana do desafio, tá? E para quem não acompanhou a live de ontem do Professor A1, ele fez um desafio para vocês que vocês podem colocar lá no grupo de WhatsApp, se vocês não participam do grupo. Provavelmente sim, né? Se vocês estão aqui na live, já estão lá no grupo de WhatsApp, que ele vai fazer uma live, um desafio, né? Que é a semana do desafio, e vai desafiar vocês a respeito da saúde, a respeito de alguns pontos aí que a gente quer acompanhar essa evolução de vocês de perto, tá? Então, depois ele dá maiores detalhes, eu vou explicar um pouquinho também no final dessa apresentação. Então, vamos lá, pessoal. Estou de olho aqui porque eu estou com uma outra tela ligada, tá? Então, já vou começar para a gente não perder mais tempo. Eu vou ficar de olho aqui no chat com vocês, tá? E assim a gente não perde nada também. Deixa eu só ajustar algumas coisas aqui. Perfeito, pessoal. Então vamos lá. Vocês já me conhecem. Eu sou o Jesse, farmacêutico, bioquímico, e me formei nas faculdades Oswaldo Cruz, em São Paulo. Já tem um pouquinho aqui da minha trajetória.
Eu gosto de colocar isso porque eu tenho uma bagagem bem legal em relação à vida profissional e à vida acadêmica, então eu nunca deixei de ir atrás de conhecimento. Isso sempre me motivou bastante, inclusive para estudar coisas novas, né, a respeito de terapias complementares e o que isso tem de importância na saúde, porque a gente não pode viver só de remédio, né? Então a alternativa que não seria alternativa, seria a primeira escolha, são os produtos da terapia complementar, né? Primeiramente tem que preparar a base, fazer a parte de suplementação, isso tudo você já sabe, né? Então, meu nome é Jesse, para quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, sou farmacêutico, bioquímico, já tenho uma ampla história. Depois eu vou disparar essa apresentação para vocês em PDF, e aí fica disponível. Eu acho que eu vou até colocar, fazer uma ideia aqui, eu vou colocar no Drive e vou deixar na descrição do vídeo quando subir essa live para o canal, tá bom? Aí fica mais fácil para vocês pegarem lá. Então vamos começar com o TDAH, tá? Eu deixei aqui em cima, acho que dá para ver aqui, né? Tem um endereço onde eu peguei algumas informações bem bacanas, é um site oficial do governo e diz respeito ao TDAH. Nada mais é do que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? É um transtorno neurobiológico. As causas estão intimamente ligadas com a genética, tá? E tem a parte genética e tem a parte do todo, né? Do entorno dessa pessoa. Seria o fenótipo. A gente tem todas as características genótipas, né? Que são a parte genética, que tem os genes que podem ou não estar silenciados, né? Para manifestar esse tipo de transtorno, de alteração. E o ambiente no qual a pessoa está inserida, isso também acontece no TDAH, no TEA, tá? No autista. O ambiente também tem essa relevância, tem essa importância para ativação ou inativação, né? Ou silenciar os genes causadores dos transtornos, tá bom? Então ele aparece, esse transtorno, né, o TDAH, aparece na infância, principalmente, os primeiros sintomas. E sintomas clássicos, né? Desatenção, inquietude, impulsividade. Em alguns países, olha que importante, né? Como os Estados Unidos, portadores desse transtorno têm proteção por lei. A gente vai ver que no Brasil o autista também tem, e eu acredito que o transtorno do déficit de atenção também tem alguma coisa relacionada à parte legislativa, tá? Eu só não consegui encontrar para vocês, mas muito provavelmente sim, porque no caso do do TEA, do transtorno do espectro autista, a gente já tem legislação há mais de 10 anos aí, tá? Legislação federal, inclusive. Eu vou colocar depois na tela para vocês. Então, por que algumas pessoas insistem, né, que o TDAH não existe? Porque, assim, agitação, ansiedade, isso daí, as crianças, ainda mais hoje em dia, né? As crianças realmente passam por esse tipo de situação diariamente na escola. E aí, os pais ficam na dúvida, né? Nossa, será que ele tem transtorno do déficit de atenção, hiperatividade? E por pura inocência, né? Falta de informação científica e às vezes má fé, né? Que as pessoas que estão em volta acreditam que a pessoa é desleixada, que está inventando, né? Uma invenção médica ou até a conspiração total, né? Que é a da indústria farmacêutica para ter lucro em tratamentos. Só que, gente, a gente já está em 2023. É a era dos transtornos e do estudo relacionado à parte cerebral. Tudo que tem relação com o cérebro, vocês já perceberam que não está muito bem elucidado, né? O Alzheimer, a demência, o TDAH, o TEA, são doenças que de fato não existe uma causa específica, né? Não existe um parecer, um parecer assim médico específico para isso. Então a gente vai ver isso aí também, tá? E a pergunta é, né? O TDAH é comum? É um transtorno muito comum, tanto é que é o mais comum em crianças e adolescentes, ocorre por volta de 3 a 5% das crianças. E não é especificamente de um local, tá? Porque acontece em várias regiões diferentes do mundo, que já foi pesquisado. E os sintomas clássicos, né? Desatenção, hiperatividade, impulsividade, baixa autoestima e o hiperfoco. E eu vou explicar sobre esse hiperfoco e o porquê tanto
pessoas com TDAH quanto TEA têm esse hiperfoco. E tem uma relação bioquímica direta, e a gente vai ver isso, tá? Sintomas, né? As crianças avoadas, vivendo no mundo da lua, que não presta atenção na aula, que fica brincando toda hora, estabanadas, né? E os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade do que as meninas. Mas clássico desatenção, né? Mas não é por isso, né, que assim, toda criança desatenta, então tem TDAH. Não é bem assim, né? Precisa de um acompanhamento médico, neurológico, para que consiga fechar e elucidar o diagnóstico. Às vezes não é nem na primeira consulta, é muito raro na primeira consulta, dependendo da idade da criança e do adolescente, a gente ter esse tipo de diagnóstico fechado, porque precisa de são várias vertentes, né? E nos adultos já é um pouco mais, e eu vou explicar também por conta da neuroplasticidade cerebral, mas os adultos já tem, é menos evidente, né? Mas tem também, porque tem que ficar bem atento. A pessoa tem que se autopoliciar e ver, nossa, realmente essas características fazem parte do meu dia a dia. Então, logo, possivelmente eu tenho um transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? Que são problemas de desatenção, memória no cotidiano, trabalho, pessoas inquietas, muito impulsivas, tá? Vivem mudando de uma coisa para outra, não conseguem focar, tá? E são bastante assim, desfocadas com relação a alguma ação, alguma atitude, tá? Frequentemente consideradas egoístas. Então o que acontece? Eles têm uma grande frequência de outros problemas associados, e eu coloquei aqui drogas, álcool, ansiedade e depressão, porque o que acontece é o seguinte, deixa eu ver se já está no outro slide. Tá aqui, do hiperfoco, né? Só vou voltar aqui para dar uma esclarecida na questão do drogas e álcool. O que acontece é que nessa região occipital, né, na região frontal do nosso cérebro, é onde a gente consegue focar as energias. Aqui é onde o ser humano se diferencia dos animais, porque aqui é onde tem a parte da concentração, e aqui é onde tem os neurotransmissores. Então, eu vou até passar para outro slide, ó, que tem os neurotransmissores dopamina e noradrenalina. Só que aqui no caso, em pessoas com o TDAH, esses neurotransmissores, eles estão em baixa quantidade. E o que acontece? São escassos. E alguma situação prazerosa na liberação dessa substância, ela pode gerar esse hiperfoco. Então, o que acontece na prática é o seguinte, às vezes a pessoa está totalmente alheia a alguma coisa que ela não quer prestar atenção ou que não gera esse tipo de excitação para ela, né? Às vezes uma aula chata, aula chata, mas nem a gente que aparentemente, né, tá tudo ok com a questão de neurotransmissores. Então, você imagina, já fica lá, já é chato. Agora, uma pessoa com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o negócio é mais pesado ainda, porque a pessoa ela realmente não consegue ter aquele foco. E aí ela acaba focando os seus esforços aonde gera essa liberação de dopamina e noradrenalina no cérebro. E por conta disso, ela vai atrás de vícios. Por quê? O vício de droga, de álcool, ele libera em doses pequenas ou medianas dopamina, noradrenalina, e isso é o hiperfoco da pessoa, é onde ela vai focar os esforços dela, porque aquilo realmente o cérebro está se alimentando daquele vício. Mas isso não é só a característica do TDAH não, viu, pessoal? Vocês que ficam aí perdendo muito tempo na rede social, principalmente agora o Reels, né? Instagram, Stories, que fica lá, às vezes você fica lá curtindo, né? Uma fotinha, aí você passa, aí vê um videozinho, que é legal. Então o que acontece? O nosso cérebro ele vai se alimentando daquela situação que vai gerando pequenas doses de dopamina e noradrenalina, e aquilo é gostoso. É gostosinho, não é? Você pega o celular e fica vendo lá, um videozinho, tem 10 segundos, 15 segundos, aí, pô, passa para outro, passa para outro. Nisso você vai ver, já passou horas ali no celular vendo videozinho. Você não produziu absolutamente nada, praticamente. Você só absorveu informações que muitas vezes são informações que vão se perder em curtíssimo tempo. E o nosso cérebro ele vai pregando peças. Ele vai liberando essas dopaminas, noradrenalinas. Então é por isso que as pessoas com essa baixa de dopamina e noradrenalina nessa região cerebral acabam tendo muito vício. Porque é lá que ela vai buscar essa liberação de dopamina e noradrenalina. Tá? E também
pode expor a pessoa em situações de perigo. No caso aqui eu pus adrenalina, porque é o que acontece? Às vezes ela... eu tinha falado lá atrás, né? Ansiedade e depressão, por conta disso, tá? Porque se não tem dopamina na noradrenalina, a pessoa ela vai entrando num buraco, assim, ela fica, tudo é chato, a vida é chata, nada me excita, nada me faz alegre, me faz feliz, me contagia, então a pessoa ela vai entrando num processo de depressão, né? E isso ela vai buscar adrenalina, que também gera dopamina e noradrenalina, em outro lugar. E às vezes são situações de risco, situações de perigo. Como, por exemplo, esporte radical, pular de paraquedas, fazer um rafting, não sei, alguma coisa que expõe a pessoa ao risco. E às vezes ela não mede consequência desses riscos. Ela simplesmente quer fazer exatamente pela liberação da dopamina e noradrenalina. E onde tem também esse tipo de atitude? Quando a pessoa usa drogas, né? Porque ela libera os mesmos neurotransmissores por outras formas, mas libera também. E a pessoa tem aquele vício, é o vício da adrenalina, né? A gente vê alguns atores, inclusive, né? Eu não sei, ó, eu tô só chutando aqui, tá? Mas você vê o Tom Cruise, por exemplo, aquele ator famoso, né? Ele já tem uma certa idade, né? Ele já não tem 20 anos. E ele fez de novo aí o filme, né? O Maverick. E é ele mesmo que faz as cenas. Raramente tem dublê para cenas dele. Ele que anda de moto, ele já anda de avião, ele já andou com um carro de Fórmula 1 da Red Bull. Tem vídeo aí na internet, é só procurar. Tá? Então ele raramente usa dublê. E ele é um grande candidato, se já não foi diagnosticado, com o TDAH, porque ele busca sempre a adrenalina, não mede esforços para que tenha essa liberação de adrenalina e ele é viciado em filmes de ação, né? Então é uma característica só, tá? Eu só tô chutando aqui, mas dá para ver que é uma característica bem interessante. E isso não impede também a pessoa de exercer atividades do seu dia a dia, como alguns atores, alguns diretores de empresa que são hiperativos, mas que tem aquele hiperfoco no quê? No que dá prazer. Às vezes é o hiperfoco no trabalho, né? Às vezes é hiperfoco nos números, se a pessoa ela joga o sangue dela ali para que aquilo libere os neurotransmissores de prazer, tá? E o exemplo que eu deixei aqui embaixo, né? Não consegue estudar, isso crianças, até adultos, né? Mas fica horas no videogame, também é outro vício, né? Eu tenho videogame, né? Aqui, então... Mas antigamente, né? Quando a gente é criança, que não se preocupa muito com contas, né? Então ele chega a férias, o que que você vai fazer? Ah, vou jogar videogame lá o dia inteiro. E aí você... Não sei se vocês são dessa época, mas eu alugava a fita. Aquelas fitas que tinha que até assoprar e colocar no videogame, né? Mega Drive, Atari, essas coisas. E você fica perdendo horas ali. Porque são liberações de dopamina e noradrenalina sequenciais. E você fica naquela neura, fica naquela pira, até não fechar o jogo. E quando fecha, bate uma depressão, né? Porque tudo aquilo vai embora. Caiu, né? Porque a dopamina, a noradrenalina já fizeram seu efeito, então acabou, não tem mais o que fazer, né? Tem que procurar outro vício. Então é isso. E o que seria, então, quais seriam as causas do TDAH, tá? Eu já procurei alguns estudos científicos, tem bastante coisa. E mostram que os portadores desse transtorno têm essa alteração na região frontal, tá? Conexões com o resto do cérebro ficam meio defasadas. Então é por isso que eu expliquei, né? Com relação à questão de prestar atenção, memória, autocontrole, organização, planejamento, fica tudo nessa região aqui. É a região onde distingue as pessoas de centrar. Então é quando as pessoas estão pensativas, né? Faz assim, põe a mão aqui assim, fica pensando, né? Parece que está tentando puxar energia dessa parte cerebral aqui, né? Tem muito vínculo hereditário. Lembra que eu falei dos genes, né? Que pode ser silenciados ou não. Então os genes parecem ser responsáveis, sim, não por esse transtorno, mas pela determinação genética por ele. E, e o que acontece é que às vezes o terreno no qual a pessoa está inserida tem essa ativação genética ou ela é suprimida. Tá? Obviamente, dependendo da situação, não tem nem como suprimir, né? A gente vai ver que não é um 880, tem um longo caminho, tem um vasto caminho para ser estudado
E a gente vai ver isso também lá no transtorno no TEA, né, transtorno do espectro autista, porque por que chama espectro? Porque é uma gama, é muito amplo, não é ele tem um autismo ou ele não tem, é zero, tipo, ou é autista ou não é, assim, não tem um negócio que marca isso daí, a da pessoa, não tem nenhum marcador, assim como tem os marcadores tumorais, não tem marcador nenhum que vai designar a pessoa com TDAH ou com TEA, tá? Não tem esse tipo de marcador hoje na medicina, ninguém conhece. E, então o espectro, né, do autista e também no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade tem uma grande diferença entre as pessoas. Cada um é cada um. O transtorno para uma pessoa pode ser mais leve, a outra pode ser um pouco mais exacerbado. Tem pessoas com TEA que não conseguem falar. Já tem outros que você não percebe, né? É mais sutil. Então é um espectro do transtorno, tá? E um outro estudo falou que nicotina e álcool, quando ingeridos durante a gravidez, faltou um espaço ali no podem causar alterações em algumas partes do cérebro do bebê. Então também tem esse estudo rolando, tá? E novamente, então quer dizer que todo mundo que fuma e bebe na gravidez dá problema de TDAH ou algum outro transtorno? Não se sabe. Talvez sim, pode ser não ser o TDAH ou TEA, mas com certeza, né? A nicotina e álcool não faz nem parte do nosso corpo. Para que a grávida vai ingerir isso, né? Alguma coisa pode dar, sim, mas não é causa-consequência. Então, eu coloquei também outras causas, né, que já foram até abandonadas pela ciência, tá? Refutadas isso daí. Corante amarelo, aspartame, luz artificial, deficiência hormonal, principalmente tireoide, deficiências vitamínicas na dieta também. Todas essas possíveis causas foram investigadas cientificamente e foram desacreditadas. Porque não tem como fechar isso, gente. Não tem. Comeu corante, vai dar o negócio. Tomou aspartame, é bom evitar, né, gente? A gente sabe que tudo que é artificial é bom a gente evitar. Não só por conta do TDAH, do TEA, enfim, mas por conta da sua saúde. A gente vai ver também a íntima ligação intestinal com doenças relacionadas à parte cerebral, tá? E o pessoal tá perguntando aqui no chat se vai ficar gravada, tá? Vai ficar sim, a live vai ficar gravada lá para vocês assistirem depois. E continuando aqui, né? A gente tem suportes medicamentosos e hoje eu vou falar especificamente sobre suportes não medicamentosos, tá? Não tô aqui para ficar passando receita de produto de remédio porque não faz sentido nenhum. A gente sabe que existem alguns produtos de bloqueios de receptores hormonais ou não, né? Ou de neurotransmissores que auxiliam bastante, mas vamos combinar, né, gente? Ficar tomando remédio. Eu acho que o produto medicamentoso, o remédio, ele é usado como um resgate, ele não pode ser a base, ele tem que ser o resgate. A pessoa tá lá. Eu também não sou contra remédio, eu sou farmacêutico, vou falar contra. Então, assim, tem determinadas situações que exigem isso, tá? Que exigem a terapia medicamentosa. Mas só que na maioria dos casos é evitável, né? A gente sabe que pega a bula aí, gente, as bulas de qualquer remédio é lotado de efeito colateral. Isso que a gente conhece, né? Imagina os que não foram estudados ainda. Quantos medicamentos no mercado já saíram de fábrica, de linha, né? Já foram proibidos pela Anvisa, pelo FDA americano, na Europa, por conta de efeitos colaterais que foram descobrir muito tempo depois. Você vai ficar arriscando tomar alguma coisa que não está muito bem elucidada, que não foi estudada? Então é meio complicado, né? A ciência evoluiu bastante com relação ao desenvolvimento medicamentoso, só que muita coisa ainda está nebuloso aí, né, nessa história toda. A gente não tem esse conhecimento muito sólido com relação a isso. Tá? Então, suportes não medicamentosos, os florais, tem os florais clássicos, que eu já falei até na última live, e os florais vibracionais. Tem a homeopatia, a gente trabalha também com aromaterapia, que são os óleos essenciais, e é bem interessante, eu não falei na última live, né, sobre aromaterapia, os óleos essenciais, bem interessante porque ela junta um fator bioquímico e biofísico. Sabe aquele cheiro que você sente e lembra uma situação?
Assim como a música, né? Eu falei da música na última live. O, o cheiro também, né? Vai ativar certas regiões cerebrais, quando você inala aquele aroma, que te lembram algumas coisas, algumas memórias passadas, que te traz uma tranquilidade. E isso é muito bem estudado e muito bem utilizado pelas práticas da aromaterapia com óleos essenciais. E vou ter que falar aqui sobre os óleos essenciais de boa procedência, tá? Porque tem óleos essenciais que as pessoas acabam sendo enganadas, porque os óleos essenciais, o processo produtivo é bem complicado também, né? Para você fazer o extrato do óleo mesmo, daquela planta com uma carga de ativos bem bacana, né? Com ativos selecionados, isso daí leva tempo, leva dinheiro para a indústria fazer. Então não vão sair produtos muito baratos aí. Tem alguns óleos que são caríssimos, né? Óleos de plantas realmente selecionadas que só dão em um local do mundo ali com aquele ativo. Então, assim, é um negócio ultra exclusivo. E tem óleos que você consegue comprar de uma forma mais abrangente, né? O mais clássico eu acredito que seja o óleo de lavanda, né? Melaleuca, se encontra com bastante frequência. Coloquei atividades físicas, né? Atividade física não é só para quem tem doença, né? Quem tem transtorno, para quem tem algum problema de saúde. Isso daí tem que ser feito para quem está com saúde também. Para exatamente você ter uma profilaxia, né? Evitar esse tipo de situação, evitar chegar em algumas doenças. Obviamente aqui a gente está falando de TDAH e de TEA, que a pessoa já tem dentro dela o espectro, né? Já está na questão genética, mas a gente sabe que a atividade física, a gente vai ver também que atividades físicas envolvendo a questão cerebral ajudam bastante no desenvolvimento, na evolução, não para cura, tá, gente? A gente não pode falar de cura. Cura, mas nem remédio cura. Porque se remédio curasse, você concorda comigo que quimioterapia curaria câncer? E não é bem assim. Quanta gente faz quimioterapia e não tem um sucesso interessante, né? Não consegue alcançar o sucesso com a quimioterapia, com a radioterapia. Então o corpo é um negócio meio complexo, né? Não tem como a gente falar de cura. Quem vai curar é Papai do Céu que cura, tá? A gente vai dar ferramentas para que seu corpo consiga elevar, né, a questão vibracional, energética, e para que as células consigam trabalhar de conta própria, para que a coisa toda ande de uma forma natural, né? É para isso que servem os remédios também, para você resgatar a saúde, dar aquele impulso, né? Colocar um pouco mais de artilharia ali para combate de doença e depois você tira, não é para ficar dependendo do remédio. Tá? E eu falei aqui do treinamento, né? Cérebro plástico, exatamente por conta da neuroplasticidade que o cérebro tem, essa capacidade de você ficar aprendendo coisas novas. Isso é muito interessante, porque quanto mais você trabalha a questão cerebral, menos probabilidade de ter doenças neurodegenerativas você tende a adquirir futuramente. E para quem tem o TDAH, treinamento cerebral e também o transtorno do espectro autista, a gente já vai ver aqui, é muito importante esse tipo de treinamento, esse tipo de condicionamento da pessoa, tá? Não só para ela, mas para a sociedade que está em volta dela entender qual que é a situação dela e ela se adequar naquele ponto também, tá? Por isso que a gente fala de inclusão social com as pessoas com o TDAH e com o TEA. Então, continuando, eu coloquei até aqui assim, né? Neuroplasticidade cerebral, exatamente o que eu expliquei aqui. Tá? A gente tem alguns suportes de terapia floral, eu já vou falar da terapia vibracional floral. Esse especificamente eu já falei na última live, né? Que ele são os harmonizadores do eixo neuroimune endócrino. Então pode ser uma alternativa bem bacana para quem procura resgatar a saúde por meio vibracional sem efeito colateral. Esse produto é fantástico. Então por que eu estou citando ele aqui? Porque, de novo, né? Eu estou citando o par de harmonizadores novamente para uma patologia totalmente diferente. Isso daqui ele prepara a base, tá? Esse produto, os dois produtos trabalham a base, trabalham o equilíbrio. Lá na medicina oriental, vocês já ouviram falar do Yin Yang, né? Aquele símbolo que tem preto e branco, assim. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. É que eu não vou conseguir pegar aqui, mas aqui que tem o equilíbrio, né? O símbolo de equilíbrio, Yin Yang, positivo, negativo. Aí, partindo para a medicina contemporânea, sistema simpático, sistema parasimpático, um regula o outro. Então aqui o par de harmonizadores tem o harmonizador número 1, harmonizador número 2. Você faz esse equilíbrio energético de ambas as partes, de ambas as vertentes. E ele acaba servindo como base terapêutica para qualquer tipo de terapia vibracional. Então é por isso que é legal esse produto, né? Às vezes a pessoa está bem cética com relação à utilização de vibracionais.
E aí eu acabo indicando pelo menos um par de harmonizadores. Então, pelo menos harmonize o seu bloco base, que são os 7 chakras, né? Hoje a gente já sabe que tem vários outros, mas os 7 principais chakras já estudados e bem consolidados, tanto na medicina oriental quanto na ocidental, né? Trabalhando os órgãos principais do nosso corpo, né? Por isso que eu falo que é eixo neuroimune endócrino, né? Que vai atuar nessa vertente central, onde libera todos os hormônios, onde libera toda a questão neurotransmissora. Então, esse produto é fantástico para qualquer tipo de situação. Essa é a base terapêutica para você começar qualquer tratamento vibracional. Então, preparou o terreno, beleza. Eu comecei já a falar de terapia vibracional para a gente não se estender muito, porque eu tenho que falar ainda de terra, tá bom, pessoal? Então, eu não quero ficar me estendendo muito e aí eu vou dar seguimento aqui. O próximo produto que eu gosto bastante, eu já falei até na última live, e eu tenho um vídeo falando só dele, que é o Calmalis, né? A frequência equivalente à valeriana officinalis, lá na fitoterapia. E a valeriana, ela traz calma, serenidade, é um ansiolítico natural, tá? É um antidepressivo natural. Não vou falar depressão, porque depressão é uma coisa um pouco mais severa, né? Mais de longo prazo, mas uma ansiedade. Esse daqui é perfeito, tá? O Calmaris vai ser utilizado de forma bem interessante nesses casos. Eu coloquei uma sugestão de uso, tá, pessoal? Porque a gente está trabalhando aqui com produto vibracional. Coloquei 10 gotas sublingual 3 vezes ao dia, mas pode ser utilizado 2 vezes ao dia, né? Com 10 gotinhas. Ah, e se for paciente pediátrico, tá? Anota aí, tá? É uma dúvida muito frequente. Paciente pediátrico, criança tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos. Você é bom senso. Você vai utilizar uma gota por idade da criança. Tem 1 ano, você vai usar uma gota 2 a 3 vezes ao dia. Perfeito. Ah, tem 3 anos. 3 gotas sublingual, tá? É 2, 3 vezes ao dia. E pronto, tá? Não precisa mais que isso. Ah, mas é bebê, tem 3 meses. A gente trabalha com bebês, né? Utilizando produtos, inclusive o Nutrisono. Anota aí, Nutrisono, que eu acho que eu não pus nessa apresentação. Nutrisono é interessante para você regular o sono, tá? E já me perguntaram sobre, mas se meu bebê tem 3 meses. Ah, tudo bem, você vai usar uma gotinha 2 vezes ao dia. Perfeito, acabou, tá? Porque a boquinha do bebê não vai aguentar 10 gotas, né? Então por isso que eu falo que tem que ter bom senso. E eu dei aquele exemplo clássico do antivírus, né? Se você acompanhou a minha última live, deixa eu arrumar aqui a câmera. Se você acompanhou a minha última live, eu falei exatamente disso. A gente está dando aqui um floral vibracional, é uma informação. Então, o exemplo do celular foi muito legal, porque eu falei assim: quantas vezes você instala um antivírus no seu celular? Você vai instalar uma vez só, e depois vem as atualizações, né? Mas instalação é uma vez só. Aí você fala assim: ah, eu vou instalar 3 vezes, porque quando eu instalo 3 vezes, melhora. Não faz sentido nenhum, né? Porque a informação é a mesma, é o mesmo antivírus, é o mesmo pacote de informação. E aqui com esses produtos é a mesma coisa. Então é por isso que a gente usa o bom senso na questão das gotas. E lógico que eu falei também na última live, né? A gente fica bombardeado de frequências negativas que vão desequilibrando o nosso sistema neuroimune endócrino, nosso sistema psique, então vai desequilibrando tudo. Então por isso que a gente usa 3 vezes ao dia, duas a 3 vezes ao dia, dependendo da situação, você pode fazer aquele método plus, pingar as gotinhas que você tomaria ao longo do dia, mistura na água, meio litro de água e vai bebericando ao longo do dia, tá? Para você facilitar até o processo de tomada, para ter uma adesão ao tratamento de uma forma mais eficaz, tá? Próximo produto que eu coloquei aqui, o Neurovit, eu também falei dele na última live, tem a frequência do sal do lítio, né? Frequência equivalente, tá, pessoal? Não é que tem lítio aí dentro, assim como o Calmalis, não é que tem não é que tem valeriana officinalis aí dentro, ou a frequência exatamente igual da valeriana. São buquês florais que a combinação deu a frequência da valeriana. Então, assim, são frequências que combinada gera aquele tipo de situação. É uma terceira frequência, vamos dizer assim, é uma terceira identidade, né? Porque você vai juntar 2 florais ou até mais para combinar para dar um terceiro. Por isso que eu falo que é equivalente. Mesmo porque, gente, eu não posso falar que se fosse valeriana de fato, o produto não se chamaria Calmalis, se chamaria valeriana frequencial, né? E não é bem assim, porque exatamente não tem valeriana aí dentro. E também nem é a vibração exatamente da planta em si, da valeriana.
Então, só seguindo aqui, só fiz um adendo para ficar um pouco mais claro. Porque às vezes as pessoas falam que eu vou entrar no último produto para TEA, para transtorno do espectro autista, eu vou falar de um produto que o pessoal tem se enganado bastante com relação a ele aí na praça. Eu tenho escutado o pessoal falar e não é bem isso, tá? Então o Neurovit também é a frequência equivalente do lítio. Mas você fala, mas o lítio é para transtorno bipolar. Ele é um medicamento controlado, precisa de receita especial para você pegar na farmácia. Exatamente. Mas aqui lembra que a gente está trabalhando com frequência. Então esse produto você vai conseguir comprar numa farmácia de manipulação na prateleira. Ele está designado na Anvisa como um floral. Não tem nada de especial assim na legislação, tá? De especial eu falo, porque no processo produtivo tem. É bem diferente o processo produtivo de um floral para um floral vibracional, tá bom? Então, também, bom senso na utilização do produto Neurovit. Eu coloquei 10 gotinhas 3 vezes ao dia, mas pode ser utilizado 2 vezes ao dia, 8. Eu falo sempre 8 a 10 gotas, porque às vezes no frasquinho, eu tenho uns aqui, eu posso até abrir depois para mostrar para vocês. Às vezes você tá lá com o batoquinho e ele pinga 2 gotas, às vezes pinga pelo respirador. Sabe quando você vai bater na bundinha da Novalgina, né, que tá lá com o frasco? Que eu não tô com ele aqui, deixa eu abrir um aqui. Abri. Tô com um frasquinho aqui. Aí você abre o frasquinho e acho que o professor A1 também mostrou, né, na live dele. E aí você vira ele assim, porque na verdade você tem que virar ele assim, né? Meio que em 45 graus, tem toda uma ciência aqui por trás, né? Mas tudo bem, não vai afetar a condição final do que a gente precisa. Só que às vezes quando você tá. E ele é meio resistente, tá? Um plastiquinho muito, muito resistente. Ele é feito para isso, ele é feito para segurar a frequência aqui dentro. E aí quando você vira, às vezes sai pelo respiro, né? Pelo onde tem que entrar o ar. E aí sai às vezes uma gotinha ali. Com Novalgina é a mesma coisa, é um frasquinho de vidro. É difícil de tirar a Novalgina ali de dentro, né? Às vezes você fica batendo a bundinha assim, aí pinga 3 gotas sem querer ali. E aqui não é diferente, tá? Às vezes acontece isso também. E é diferente do floral clássico que tem aquela pipetinha, o gotejador, né? De vidro. É o que a gente mais conhece. E aí eu coloquei aqui também, pessoal, um produto fantástico, tá? É o Mentalis. Ele tem a frequência equivalente do tecido cerebral saudável. Olha só que coisa incrível, né? A gente já estudou que o cérebro tem uma determinada frequência correta, que é medida em hertz, né? Isso eu explico muito bem no meu canal, em vários vídeos. E aqui a gente retirou essa frequência correta de um tecido cerebral correto, vibrando na frequência certa, e colocou ele, mimetizou essa frequência e pôs dentro do frasco. E aí saiu o produto Mentalis. E você vai resgatar a saúde vibracional do cérebro, né? Da questão cerebral. E aí tudo que você precisar de foco, concentração, tenho prova para fazer, preciso estar acordado para estudar, para ficar mais centrado, aí uso o Mentalis. E de novo aqui, né, pessoal? Às vezes o pessoal vai usar esse produto achando que é pingar 2 gotas e ficar muito louco, assim, nossa, eu não dormi à noite. Não, calma. O produto ele vai reequilibrar a saúde natural da onde até o seu corpo consegue chegar. Não é um ativador, isso aqui a gente não está trabalhando com ativo, princípio ativo, isso aqui não é droga, tá? Isso daqui é um floral vibracional com informação aí dentro, tá? E eu também coloquei o Consciências. Essa linha Oxiderme é uma linha fantástica porque ela mistura frequências florais de outros produtos da linha. Então, se você quiser substituir o Mentalis e utilizar o Consciências, pode fazer essa substituição tranquilamente. E quando a gente fala de protocolo, engraçado, quando eu entrei na faculdade, falavam tanto de protocolo, para mim hoje já falar protocolo é uma coisa que já faz parte do meu dia a dia, do dia a dia das pessoas que conhecem. Mas protocolo nada mais é do que qual seria a conduta, as combinações dos melhores produtos para aquela situação, para aquela condição. Então, o protocolo que eu montei aqui para vocês envolve o par dos harmonizadores. Isso tem que usar tudo junto, tá, pessoal? Assim, você não vai usar o harmonizador por um mês, acabou o harmonizador, agora eu vou usar o Neurovit por um mês, acabou o Neurovit, agora eu vou usar o Calmalis. Não, é tudo junto, é um protocolo. A gente trabalha com várias artilharias ao mesmo tempo, para focar em várias coisas. Aqui a gente está trabalhando de equilíbrio de chakras, né? O equilíbrio do eixo neuroimune endócrino. Então, beleza, já equilibrou essa parte. Tá equilibrando, né, essa parte. Aí você vai entrar com Calmalis. Pum, esses combinados, esses produtos na combinação
vai ter mais efeito, vão ser sinérgicos, tem uma ativação melhor ainda. Aí você joga mais o Neurovit. Normalmente um protocolo vai ter entre 4 e 5 produtos, tá? Então você vai utilizar 4 a 5 produtos de uma vez. Tem gel também, tá? Eu tô colocando só o gotas aqui, mas a gente tem apresentação em gel, perfeito, né? Ah, além de durar mais, é um pouquinho mais caro, tá? Mas além de durar mais, você tem uma praticidade um pouco maior. Às vezes a pessoa não tem como ficar pingando, ou ela não gosta do gosto, é muito adocicado, mas eu já expliquei que não é açúcar, tá? O glicerol ele tem essa propriedade das papilas gustativas acharem que é doce demais, porque parece açúcar, mas não é, tá? Pode usar tranquilamente. Mas se a pessoa tá com essa sensação que não gosta, enfim, usa o gel, tá? Pode passar o gel na mão, pode passar o gel no antebraço, pode passar no peito. O Mentalis passa na testa um pouquinho, uma gotinha pequena, tá? Do tamanho da ponta do dedo indicador, assim, ó. Você vai usar uma gotinha. E é um gel translúcido, não tem cheiro, não vai melecar nada. Pode passar tranquilo, ele vai, você esfrega, ele some e acabou. Também vai usar 2 a 3 vezes ao dia. Então eu vou partir agora, que a gente está meio que na metade já da nossa live, o que é o transtorno do espectro autista. Eu primeiro comecei com o TDAH, também é muito falado, e agora eu vou falar do TEA, que é uma coisa, não é novo, tá? Mas o que acontece é que os protocolos a ciência, né, desenvolveu alguns métodos que começaram a diagnosticar, além de ser bem mais precoce, a gente conseguiu colocar as pessoas dentro de um espectro. E qual é a vantagem disso? Hoje tem várias clínicas de terapia que ajudam e muito na inclusão social do autista, de diversos níveis. Né? Não é só o autista clássico, né, que a gente vê em filme, aquele que tem o hiperfoco no piano, sabe? Aquele cara que não fala nada, só que ele é hiper. Consegue copiar muito bem, né? Escuta a música, tira de ouvido e na hora já. Então, assim, ele tem uma hipersensibilidade a algum. É o hiperfoco, né? A alguma situação, alguma condição, só que às vezes a pessoa não consegue nem escovar o dente sozinha. Esse que é o que mostram na TV do mais severo quadro do transtorno do espectro autista. Mas a gente tem outras vertentes mais sutis, e aí que dá o problema, né? Vamos dizer assim, mas não o problema para criança, tá? Mas é o problema assim, da questão social, de aceitação na escola, professores que não estão acostumados, profissionais com uma conduta totalmente errada para aquela criança que não tem aquele start, não teve aquele estudo, nunca conheceu uma criança com TEA, ou se conheceu, achou que a criança estava fazendo manha, fazendo graça, entendeu? É muito perigoso isso, porque pode ser até prejudicial para a criança, para o futuro dela. Pode ser preconceituoso também, né? Às vezes a pessoa acha que os pais não estão cuidando quando a criança acaba desregulando. A gente vai explicar isso daí. A gente vai falar sobre isso, gente. Aqui em cima eu deixei saúdepr.gov, né, .br. PR porque é do Paraná, eu tirei esse site, mas depois eu ponho o link completo, é um link grande. E lá eu tirei algumas informações que eu vou dar aqui para vocês bem interessantes. Muito legal mesmo, tá? Vale bastante a pena. Para você ver que o governo já está atento com relação a isso. Então, o que é o transtorno do espectro autista? Distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por o desenvolvimento atípico, manifestações de comportamento com déficit na comunicação, na interação social, e segue alguns padrões de comportamento repetitivo que a gente vai ver aqui, né, e estereotipados. Pode apresentar um repertório restrito de interesses e atividades, e aqui também tem aquela relação do hiperfoco, tá? A gente vai ver isso. Quando a criança ela tem aquele foco primordial em alguma situação, em algum brinquedo. E às vezes ela gosta de um trenzinho, ela gosta de um carrinho, costuma enfileirar os carrinhos, os brinquedinhos. Então são alguns pontos a serem observados. E que se o adulto que está ali com a criança não tem esse start, esse clique, não vai perceber, gente. Não percebe. Fala que, que engraçadinho, fazendo um negócio ali, ai, que bonitinho, ele não fala ainda, mas não sei o quê. Então, a pessoa ela vai levando e ela não entende a criança. E isso é um grande problema, porque aquela criança precisa o mais rápido possível de um suporte para que você tenha uma atividade focada naquilo e para que ela tenha uma inclusão social de uma forma mais
fácil e branda possível, para que quando ela chega na fase adulta, ela tenha uma inclusão social, eu não vou falar completa, porque autismo também não tem cura, né, gente? E não é nem doença para ter cura, porque a gente sabe que hoje em dia o transtorno do espectro autista já não é considerado doença, tá? Não é para falar que é doença isso daí. Ele tem uma condição diferente. E a ciência ainda também não consegue explicar algumas coisas. Então a gente vai ver isso daí nos próximos slides, tá bom? Como eu falei, os sinais começam lá na infância. Primeiros meses você já vê alguma coisa acontecendo no desenvolvimento cerebral infantil. E com 2, 3 anos de idade, quando a criança já começa a ter aquele desenvolvimento intelecto um pouco melhor, você já consegue perceber algumas nuances. E eu pus aqui o seguinte: quanto antes souber da situação, mais cedo pode-se começar uma atividade que pode potencializar o resultado futuro. Lembra que eu comentei? Para a vida adulta, é importantíssimo isso, por conta da neuroplasticidade cerebral, novamente. Mesmo tendo somente a suspeita. Olha que coisa interessante. Mesmo tendo somente a suspeita, as atividades de inclusão são fundamentais para o desenvolvimento da criança, porque às vezes ela está com a suspeita. Aí o pai fala assim: ah, não vou fazer nada, não, é só suspeita. E aí? Aí que mora o perigo, né? Porque na suspeita é que pode ser ou que não pode. Então, parte do princípio que pode ser. E coloque a criança numa instituição, numa escola de ensino, que trabalhe atividades focadas no TEA. Porque eles sabem como manejar uma criança, eles sabem como fazer o desenvolvimento intelecto da criança trabalhar de uma maneira mais assertiva para aquela situação, para aquela idade, para ter inclusão social. Tá? Isso que é interessantíssimo. Então, quanto antes começar, mesmo tendo somente sinais suspeitos, melhor. Tá? Na dúvida, faça. Não vai. Ah, mas não precisou. Tudo bem, não precisou. Mas e se precisasse? E aí, de repente, a pessoa precisava mesmo. E fez. Falou, nossa, tá vendo? Ainda bem que eu coloquei meu filho naquela escolinha de inclusão social, porque depois de 2, 3 anos, ele já tá uma criança mais equilibrada, ele consegue focar nas coisas e tal. Entendeu? Neuroplasticidade cerebral, gente. A gente não está trabalhando com máquina, não. Isso aqui são pessoas. Isso é um sistema orgânico. Então vamos lá. Sintomas observados. Os sintomas observados, né? Dificuldade para interação social, de manter contato visual, clássico isso, tá? Identificar expressões faciais e compreender gestos comunicativos das pessoas que estão à volta dela. Ela não consegue compreender isso. Expressar as próprias emoções, fazer amigo, aquela criança que fica mais isolada. Tá? Isso a gente está falando já de criança que está indo na escola, que tem já um desenvolvimento intelectual um pouco mais avançado do que um bebê. Quando é bebê já é bem complicado mesmo a gente caracterizar, fechar um diagnóstico de autismo. É difícil, não é na primeira consulta, de novo, não é na primeira consulta, não tem marcadores de autismo, não tem exame de imagem, não tem exame de sangue que vai detectar isso, não tem. As pessoas, a criança, vai ter a dificuldade na comunicação, é caracterizado por uso repetitivo de uma linguagem, dificuldade para iniciar e manter um diálogo, às vezes elas são até não falam, só por gestos, por indicar, por apontar alguma coisa, um desenho, tá? Às vezes acontece isso. Eu dei o exemplo da ecolalia. A ecolalia é quando tem a repetição de palavras, repetição de frase. Ela escuta uma coisa e fica com aquilo na cabeça. É o hiperfoco dela, olha o hiperfoco. Ela pegou aquilo como hiperfoco dela, porque cada vez que ela vê alguém falar uma palavra, alguma coisa, a criança repete. E aquilo para ela é legal, porque gera um prazer. Ou o que acontece às vezes no prazer? É um prazer para ela e às vezes é engraçadinho, né? Os pais acham engraçadinho a criança. Aí o que acontece? Olha só, olha o perigo. Crianças com ecolalia, às vezes os pais não compreendem direito, a família também não, alguns amigos, enfim, o pessoal que estava em volta, e começa a falar palavrão. Aí ensina palavrão para criança. E ela fica falando aquele palavrão o dia inteiro. E as pessoas acham legal. Ah, que engraçadinho. Ah, fala de novo lá. Pá, e fala palavrão e a criança repete. Pá, e fica naquele ciclo, porque a criança tá vendo que tá interessante para ela também, tá tendo uma interação social. Ela já tem a ecolalia, aquele negócio começa a ficar um turbilhão, entendeu? Então, olha a importância de uma terapia específica para pessoas com TEA.
E surgiu até uma polêmica aí um tempo atrás com relação à inclusão social em escolas normais de crianças com TEA. Eu sou a favor, desde que o profissional educador esteja apto a receber esse tipo de criança, de adolescente, mas ainda assim seria interessante separar as coisas, colocar a criança numa aula, numa sala especial que vai trabalhar esse desenvolvimento dela, o intelecto dela, porque senão ela não consegue acompanhar o resto da sala, porque é um tratamento diferenciado, é uma terapia, um acompanhamento diferenciado. E colocar a criança no mesmo balaio de outras crianças, isso pode ser que até atrapalhe o desenvolvimento dela. Então eu sou favorável à questão de divisão, desde que seja bem feita, bem assertiva, mas ainda tem muito preconceito, né? Ah, mas vai tirar, vai segregar. A gente está muito na fase de segregar, né? De separação, tal, para lá e para cá. E não é bem assim, gente. É questão de desenvolvimento psicológico. A pessoa precisa uma atenção diferenciada, né? Surgiu até uma outra polêmica aí, eu até estava vendo nos canais grandes aí do YouTube, um pai que com uma criança autista no avião e colocaram o cinto de segurança na criança, né? E ela desequilibrou ali, porque deu um atraso no avião. E ela ficou gritando, deu um desequilíbrio realmente, porque aquela situação para a criança foi um momento de desespero, foi um gatilho. É um gatilho. A criança, assim como nós adultos temos um gatilho às vezes de pânico, que fica, a gente fica cego com as coisas, a criança com transtorno de espectro autista é a mesma coisa, gente. É criança também, né? Além de ser criança, ela tem o transtorno de espectro autista, então ela acaba ficando com uma situação de gatilho e que as pessoas que estão à volta acham que o pai não educou direito, que é mimo. Ah, olha lá, tá vendo? Tá fazendo graça, tá querendo chamar atenção. E não é isso, gente. As pessoas precisam de ter esse discernimento, tá bom? Ter esse discernimento. E aí aconteceu uma fuá aí nessa história do avião que o pai processou a companhia que não entendeu o caso. O pai falou, ele tem autismo, vocês ativaram, né? A gente ativou uma situação de pânico na criança, ela está totalmente desregulada. E quem trabalha com criança autista sabe como é difícil regular uma criança que está desregulada. Como é difícil. Voltar ao padrão natural de quietude. Às vezes, para uma criança que está no mercado, você está lá no mercado, ou está lá no shopping, né? Andando com a criança, qualquer criança. Aí vê um brinquedo. E a criança quer aponta, quer pegar, quer levar para casa. Mas fala, não, é muito caro, não dá. Aí foi o gatilho. Estourou. E aí o que precisa ser feito? Você precisa mudar o foco da criança, mudar o foco da pessoa, né? Daquela situação. E às vezes no autista não é tão fácil assim. Você chegar e falar, olha a borboletinha ali, que lindinha. Não é bem assim que funciona, gente. Precisa de um trabalho, um desenvolvimento intelectual diferente. Então as pessoas precisam estar adaptadas, treinadas para esse tipo de situação. Não é fácil perceber, tá? Como eu falei, o espectro é muito grande, não é fácil perceber, não é fácil trabalhar com. Precisa ter bastante sangue frio em trabalhar com crianças autistas, com pessoas autistas. É muito prazeroso, porque você consegue ver de perto o desenvolvimento dela, a evolução da integração social que ela tem com as atividades de integração social. É bem importante isso, tá? Então é isso que é interessante quando você trabalha com pessoas com o transtorno do espectro autista. E eu coloquei aqui alterações comportamentais, né? Manias, apegos excessivos. Lembra que eu falei do carrinho? Ela gosta só daquele brinquedo. Rotinas, ações repetitivas, interesses intensos em coisas específicas e dificuldade de imaginação, só ou somente a repetição de alguma ação. Né? Que é bem clássico aquela situação do paciente no canto lá, fazendo alguns movimentos repetitivos. E isso já é o ápice do desequilíbrio, tá bom? E quando acontece esse tipo de situação, aqui o desequilíbrio já chegou num ponto que precisa fazer um trabalho de recuperação daquilo naquele momento. E só quem está apto a isso é quem já trabalhou com isso, né? Que sabe do manejo de fazer a criança equilibrar para o eixo natural novamente, tá? E obviamente o trabalho com esse tipo de situação é para que exatamente tenha esse espaço maior de tempo e de crises. Com criança é um pouco mais complicado, porque além do transtorno do espectro autista, ela é criança. Toda criança tem um pouco daquele negócio de eu quero para mim agora, tem aquela. Ainda mais hoje em dia, né, gente? O pessoal quer imediatista. A gente já vai ver um negócio muito interessante aqui sobre alimentação, tá? Porque às vezes os pais acabam cedendo num momento muito crucial do desenvolvimento cerebral da criança. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, nos próximos slides aqui, tá?
Causas prováveis. Prováveis, tá? A ciência ainda não prova isso, mas são causas, não prova sim, né, a realidade, mas causas prováveis do desenvolvimento do TEA. A etiologia do transtorno do espectro autista ainda permanece desconhecida. Evidências científicas apontam que não há uma causa única, olha só. Pode ter fatores genéticos e ambientais somados, assim como o TDAH lá atrás, tá? Fatores ambientais podem aumentar ou diminuir o risco de TEA em pessoas geneticamente predispostas. É como eu falei, tem o gatilho de exposição ao gene, à situação. Assim como tem pessoas predispostas a ter doença cardíaca, doença da tireoide. Se você, no ambiente, dá situações para que aquele gene se expresse, ele vai se expressar e a situação fica estabelecida para aquela pessoa, para aquela criança. Fatores contribuintes, que já foram estudados aqui. Exposição a agentes químicos, deficiência de vitamina D e ácido fólico, uso de substâncias como ácido valproico durante a gestação, prematuridade com idade gestacional abaixo de 35 semanas, baixo peso ao nascer, gestações múltiplas, infecção materna durante a gravidez, idade dos pais, né, principalmente da mãe, idade avançada. E, como eu falei, não há nenhum biomarcador específico para a TEA, mas essas situações, esses fatores contribuintes, não é porque aconteceu isso que vai ter, não é causa-consequência, de novo. São algumas coisas que a ciência vem estudando que são contribuintes para a manifestação do gene que a pessoa já traz com carga genética dos pais. Tá? Não é porque de um dia para o outro aconteceu. O gene já estava lá, ele simplesmente se expressou. Tá? E continuando aqui, deixa eu ver só o horário para a gente dar uma acelerada. Diagnósticos, tá? É essencialmente clínico, a observação da criança, entrevista com os pais e aplicação de alguns instrumentos específicos que o neurologista pediátrico tem. Manifestações agudas podem ocorrer, então por isso que é importante a observação dos pais. Agitação, agressividade, pode haver auto ou heteroagressividade, né? Agredir os outros, agredir ela mesma, tá? Isso são sinais. Essas manifestações ocorrem por diversos motivos, dificuldade de comunicação, algo que ela gostaria, alguma dor, algum incômodo sensorial que ela não consegue se expressar, tá? Entre outros. E aqui, nenhuma criança com TEA pode ser discriminada em função da sua dificuldade ou impedida de frequentar qualquer lugar público. Nenhuma criança pode ser excluída da escola, tá bom? Não é porque tem TEA, então não vai para a escola, porque fica gritando, atrapalhando. Então, assim, de novo, precisa de um trabalho dos profissionais de educação frente a isso. E eu percebo que é um grande gap nesse tipo de informação. E é uma grande oportunidade para você que é da área da saúde, da área da educação, se especialize em trabalhar com crianças com TEA. Porque você vai pegar lá do começo, já vai identificar em poucos dias. E isso é importantíssimo para o desenvolvimento da criança, inclusive para abrir os olhos dos pais, que é o mais importante, né? Que às vezes é falho, às vezes os pais não querem aceitar, né? Por puro preconceito, por mania porque escutou falar, e falou, não, meu filho, imagina. E aí vai atrasando o desenvolvimento, vai atrasando a educação do filho pertinente para aquela situação, né? Deixei duas leis aqui, federal e estadual. A estadual é do Paraná, tá? Mas a lei federal, ó, 2012, 2013. Faz mais de 10 anos, né, gente? Tem respaldo legal já. E eu coloquei a fotinho do intestino aqui. Por quê? O que acontece? Eu fiz já um vídeo de um react de uma mãe com uma criança com um transtorno do espectro autista. E ela falou assim, porque assim, é criança, ela vai tentar convencer os pais a dar determinados alimentos, ainda mais hoje em dia, né, gente? A gente sabe que McDonald's, que fast foods são gostosas, são comidas prazerosas. Só que não faz bem, certo? Agora, você imagina se uma criança tem ou um hiperfoco numa comida e ela não pode comer aquilo, porque já foi amplamente estudado também que as bactérias intestinais têm íntima ligação com a interferência cerebral. Então, se você tiver um organismo desequilibrado intestinal, né, um organismo intestinal, né, a biota intestinal desequilibrada, isso vai afetar o seu
psicológico. Não só de quem tem TEA, tá bom? Mas de qualquer um, né? Aquela expressão enfesado vem de fezes. Ah, você tá muito enfesado, constipado, né? Constipação, não dá aquela pessoa carrancuda, porque as fezes interferem aqui. Depois do cérebro, o nosso intestino é o segundo órgão com o maior número de neurônios no corpo. Então, o nosso segundo cérebro é o intestino, gente. Então, imagina uma criança que está com o, o pré-diagnóstico do TEA, que aí só o médico pode dar, né? Diagnóstico. E você vai socando coisa que não tem a ver ali no intestino da criança. As bactérias intestinais, tudo maluca ali. E aquilo vai interferindo no cérebro, e vai interferindo. E aí, por mais que você tente fazer um trabalho legal com terapia, parece que não tem uma evolução do quadro. Porque você está interferindo de forma bioquímica ali, biofisiológica, na parte intestinal. E isso que é o grande perigo. E aí, por que eu falei das crianças? Porque às vezes a criança está numa crise ali. Ah, está numa crise, eu fiz um react sobre o TEA, porque a mãe, para acalmar a criança, ela dava batata frita, né? Então a criança já via lá o simbolinho do fast food na rua lá. Ah, e a mãe vai fazer o quê? Né? Tem alternativas. A gente sabe que tem. Há 100 anos atrás, não tinha nada disso. E as pessoas estão vivas até hoje, né? Tipo assim, as pessoas sobreviveram sem isso. Aí a pessoa fala, não, mas ele só come isso. Mas só. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é muito difícil. Ainda mais quando você dá algum alimento que é ultra prazeroso para nós, adultos, para quem não tem o transtorno do espectro autista. Imagina, se é prazeroso para nós, imagina o que faz numa criança com o espectro. Então, para ela é ultra prazeroso aquilo. Só que não faz bem, a gente sabe disso. E a parte intestinal fica inteira comprometida. E você tá só atrapalhando ali o desenvolvimento. Eu sei que é difícil porque não envolve só mudar o hábito alimentar da criança, às vezes envolve mudar o hábito alimentar da família toda. Que adianta, ó, você escolhe frutas, legumes, verduras para criança lá, né, autista, já é difícil criança comer verdura, legume, coisa verde, né, já tem todo aquele estigma, aquele negócio. Agora, você imagina os pais comendo porcaria, aí forçando a criança a comer aquilo, não vai dar certo, né? Então precisa ter todo um movimento aí multidisciplinar para que os pais também tenham aquela mentalidade de, pô, peraí, por que eu estou fazendo isso? Comigo, né? Vai ser até bom para os pais, né? E para o meu filho, que já tem o diagnóstico. Então, assim, vamos tentar se ajudar, né? E no React eu fiz isso. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu faço React. Porque são duas pessoas, né, a criança e a mãe, que estão com sobrepeso e a mãe ela cede bastante para a criança. Mas criança também tem que falar não, né, gente? Não é porque tem o TEA que você vai ceder muita coisa. Lembra da integração social? Precisa disso, ela precisa entender que tem o não na vida dela. Ela precisa entender que apesar dela ter o TEA, não é para passar a mão e falar, não, tudo bem, pode, não, pode ser, tudo bem, vai, quebra, bate, bu, 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 entendeu? Então ela precisa desse acompanhamento e ainda mais alimentar, entendeu? Então isso é que é interessante. Então quanto mais você fechar as vertentes, fechar as comportas que estão gerando aquele tipo de situação, melhor. Então vamos tentar com todas as armas que a gente tem na nossa mão, certo? E aí o que ambos têm em comum é exatamente isso. Tanto o TEA quanto o TDAH é o intestino. Novamente, terapia floral para o transtorno do espectro autista. Vai entrar aqui o par de harmonizadores para trabalhar a base. Não vou falar muito dele porque já falei. E tem esse produto aqui que é fantástico, tá? Esse produto aqui espetacular. Produto novo da empresa, a Physioquantic, no qual trabalha com os florais vibracionais, né? E trabalha com todos os outros que eu mostrei aqui para vocês. Geoquantic, ele tem a frequência correspondente à cannabis sativa. Eu já fiz um vídeo sobre a cannabis sativa aqui no canal, só sobre ela. É uma live, inclusive. Uma aula. E a gente tem excelentes resultados com a utilização da cannabis, do óleo de cannabis, para transtorno do espectro autista, para TDAH, tudo que envolve a questão mental, até Alzheimer, a gente tem alguns estudos muito relevantes, Parkinson, impressionante. E aqui a gente está trabalhando, é o cannabis aqui? Uma pergunta para vocês, tem cannabis aí dentro ou não tem? Aqui no caso a gente está trabalhando
com a frequência correspondente aos receptores canabinoides. Olha que coisa linda. Frequência correspondente aos receptores canabinoides. Nosso corpo tem receptores para captar a informação da cannabis. Isso é natural. Tá? Cannabis, para quem não sabe, é a maconha, tá bom? E tem um óleo essencial extraído da cannabis, da maconha, que é ultra purificado, não vai dar o barato, não tem nada de droga aqui, gente. A gente tá falando de ciência, tá? E aqui, no caso, a empresa fez uma mimetização dos receptores canabinoides. CB1, CB2, depois vocês assistem a aula de cannabis, tá bem legal, tá bem denso, conteúdo muito bom. E vai ajudar no transtorno do espectro autista, bem como os outros que eu já comentei. E aqui eu coloquei gota, depende de cada paciente, porque como é um produto novo, a gente vê que alguns pacientes que utilizam ele na parte noturna apresentam um pouco de euforia noturna e não conseguem dormir. Então vai ter que ser um bom senso, tem que fazer um teste, né, na criança, colocar esse produto de manhã, à tarde e à noite, verificar se ela tem uma agitação noturna, então você puxa as doses um pouco mais para a parte da manhã. Se der muita sonolência, você joga tudo mais para a parte noturna, tarde e noite. Isso acontece também com óleo de cannabis, tá? Não é porque é exclusividade do produto vibracional, não. E a gente está trabalhando com um produto, novamente, sem efeito colateral nenhum. Esse tipo de ação que acontece é um equilíbrio energético do nosso corpo. É o corpo reagindo à frequência, não é o corpo reagindo ao ativo, ao produto, à droga medicamentosa, tá? E eu coloquei aqui uma terapia suplementar. Esse produto aqui é fantástico, GenoKids. Ele é da Science Life, uma empresa ultra inovadora, moderna, uma empresa nova. Você não vai encontrar tão fácil por aí os produtos, porque é uma empresa ultra recente, que veio forte aí no estudo da terapia suplementar. Tem vários produtos, né? Aqui eu estou apresentando para vocês o GenoKids, que ele vai uma goma só ao dia, então é para criança mesmo, né? Bem bacana a forma de apresentação que eles fizeram. E aqui eu coloquei até um pouquinho sobre o que é, né? Ele vai atuar no NRF2, uma proteína, contém na sua formulação um complexo de vitaminas, que o principal objetivo dele é ativar a proteína. O NRF1 e NRF2, que juntas auxiliam na inibição da senescência celular, que seria o envelhecimento das células. Depois vocês procuram no Google sobre o NRF1 e 2. É muito legal isso daí, porque é uma ciência ultra nova, assim, o pessoal tem estudado muito e tem íntima ligação com a questão antioxidante do nosso corpo. Logo, de doenças neurodegenerativas. Olha só como as coisas ficam interligadas, tá vendo? E além disso, esse produto tem um blend de ativos que aumenta no sistema imunológico. Mas novamente, gente, não adianta nada suplementar, utilizar produto vibracional e não fazer aquele tratamento, né, o acompanhamento terapêutico com um profissional competente e nem jogar a criança lá no fast food, come o que você quiser, faz o que você quiser, entendeu? Porque precisa realmente trabalhar essa questão mente e corpo, né? Tem que estar tudo bem alinhado para que tudo dê certo. Você não quer o bem do seu filho, não quer a saúde da criança, precisa pensar nisso, precisa trabalhar todas essas vertentes. E aqui, novamente, eu faço aquele convite para caso você tenha o interesse em trabalhar com os produtos da terapia vibracional, a gente disponibilizou um cupom de desconto, onde eu falo de todos os produtos da linha vibracional, um por um. Eu e o professor A1 fizemos esse curso, novamente, né? A gente deu sangue, suamos sangue para dar o melhor conteúdo da terapia vibracional para vocês. Pode ser da área da saúde ou não, tá bom? A gente ensina do zero a como você pode utilizar os produtos da terapia vibracional. E você vai aprender muito mais do que só isso daí, né? De terapia vibracional. Você vai aprender sobre o equilíbrio dos chakras, as diáteses, terrenos biológicos, e depois no final ainda dou uma aula sobre mídias sociais, para você ainda alavancar o seu negócio, né, como terapeuta. Às vezes você quer entrar nesse mercado ou já está estabelecido, mas não sabe por que as redes sociais não estão evoluindo para você, então eu tenho uma aula exclusiva também para isso. E o curso está fantástico, o pessoal tem elogiado absurdamente, tá? Ele está lá na plataforma, na Hotmart, que é uma plataforma ultra conceituada já. Então, assim, compra 100% segura, tem várias formas de pagamento. Depois entra lá, formaquântica.com, lê todo a programação, já está gravado, é só ir lá, adquirir e as aulas já ficam disponíveis para vocês. E no final tem um certificado, aí se você quiser dar entrada na BRAT, que a gente recomenda, e ter essa certificação para você trabalhar profissionalmente com isso, dá também, tá? Perfeito. Olha, a gente fez um curso completo, não tem nem o que falar, tá? E deixa um comentário se você for fazer o curso.
e começar a assistir, já deixa os comentários lá na própria aula, tem, tira dúvida, você pode comentar ali, dar nota, bem legal. E o outro convite que eu faço para vocês, também com 20% de desconto, é só colocar o cupomzinho lá, é o curso de terapia ortomolecular, ministrado pelo professor A1. Eu também vou dar algumas aulas lá para vocês. E o site eu deixei aqui, formaterapeuta.com. Então esse aqui é o formaquântico.com e esse aqui é o formaterapeuta.com. É só entrar lá e você vai ter esse cupomzinho de desconto para aquisição desses dois cursos, tá bom? Então é isso, eu vou voltar aqui para a tela principal e eu quero que vocês façam perguntas. Eu vou ver aqui no chat e deixar aberto aqui nas minhas telas. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. E aí já podem começar as perguntas. Deixa eu ver aqui. O A1 comentou uma coisa bem bacana, tá? Ó, no final dos 4 meses do acompanhamento desse desafio, porque a gente fez esse desafio exatamente para desafiar vocês, para que vocês consigam praticar isso, às vezes utilizando até os produtos da terapia vibracional floral, junto com os produtos da Science Life, e a gente vai fazer esse acompanhamento durante 4 meses. Então, você que está aí lá no WhatsApp, fala que escreve que você quer participar, tá bom? Aí a gente vai acompanhando o seu relato durante o período. Vai ser bem legal esse desafio. Depois de 4 meses a gente abre uma outra live. Pode ser até que a gente chame os participantes para ver, né, a diferença que deu do antes e o depois. Alguém falou aqui, explica como influencia o genótipo, né, ou fenótipo. Então o fenótipo nada mais é do que a expressão genética, só que com carga do ambiente. Então você tem aquela expressão gênica lá dentro, só que o ambiente foi favorável a você desenvolver aquele tipo de situação. Então isso é o fenótipo. Tem o fenótipo e o genótipo. O genótipo é a carga genética e o fenótipo é o genótipo que você deu situações para que aparecesse. Então é isso, tá? Alguém perguntou da linha da desparasitação. E o produto é o Hantiver. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas interessantíssimo. O produto Hantiver da Physioquantic. Vem nesse frasquinho também pequenininho. Pode utilizar, não tem efeito colateral nenhum. A frequência, né? Alguém perguntou aqui. A frequência. Então o produto se chama Hantiver. E ele é de amplo espectro, tá bom? Então ele vai pegar vários tipos de parasitas diferentes. A Adriana perguntou a partir de que idade os produtos vibracionais. O Alan até respondeu aqui, né? Hantiver. Mas a partir de qual idade que pode ser utilizado os produtos vibracionais? Putz, a partir do momento que a criança conseguiu abrir a boquinha para tomar o leitinho. Pode utilizar, não tem problema nenhum, tá? A gente tem crianças de 2 meses já utilizando os produtos da terapia vibracional sem nenhum problema, sem nenhum efeito colateral. Sim, incrível o que a gente consegue fazer com os produtos. A Adriana perguntou sobre o GenoKids, a partir de qual idade? O A1 vai responder com relação aos produtos da Science Life também, tá? Porque é um produto que eu não tenho aqui, é um produto novo, como eu falei, mas eu achei bem pertinente falar dele aqui, exatamente porque a gente estava falando do TEA e de crianças, porque é bom resgatar essa questão social logo da infância. Dá para fazer isso também com adulto, mas é como o cérebro já está mais engessado, aquela coisa, não tem como fazer uma evolução tão significativa quanto um trabalho focado nas crianças. Mas eu acredito que, por ser para criança, acredito que 2, 3 anos de idade já deva ser suficiente para começar a utilizar, tá? Ela até comentou, né, que o curso é fantástico. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem, aproveita o cupomzinho, novamente. Perguntaram se a live vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada sim, inclusive a gente disponibiliza os slides em PDF. Eu vou deixar no Drive, na descrição do vídeo. E aí vocês podem clicar lá e baixar o PDF da apresentação. Alguém perguntou onde compra a linha Hantiver. Tem o meu site. Você pode comprar em qualquer farmácia de manipulação que trabalhe com os produtos vibracionais, onde você estiver, tá? A gente atende o Brasil inteiro. Tem representantes no Brasil inteiro. A gente tem mais de 40, 50 representantes no Brasil todo. Então,
Não é um produto muito fácil de encontrar, tá? Não, as linhas da Physioquantic são bem específicas, não é tão fácil de encontrar assim. Você vai encontrar mais na internet. Mas eu vou deixar meu site aqui. Com certeza eu tenho ele lá em estoque. Tá mexendo a câmera aqui porque eu tô digitando, tá, pessoal? Moduladoresfrequenciais.com. Eu vou... Tá aqui, ó. Se você colocar .com.br, ele vai para o meu portal. E lá tem outras informações. Tem o link dos cursos, tem links de artigos científicos, tem meu contato, tem rede social, tem vídeo. Então tá tudo lá, é um portal. Inclusive eu preciso dar uma atualizada nele, mas está lá, é um portal. E se você colocar só moduladoresfrequenciais.com, já vai direto para a loja virtual, onde tem esses produtos lá, tudo a pronta entrega. Eu utilizo como base a logística do Mercado Livre, então é bem rápido, tá? Vai chegar bem rapidinho aí para vocês. Eles entregam até assim, em 24 horas. É um negócio surreal que eles fizeram, né? O Mercado Livre tem até aviões para fazer entrega no Brasil inteiro. Contato do representante do Rio de Janeiro. Chama a Kátia. Entra no site physioquantic.com.br e lá vai ter um botão, quero comprar. Aí você clica, aí você coloca no seu estado, vai aparecer o mapa do Brasil. Você coloca no seu estado lá e vai colocar o seu CEP. Vai aparecer o representante da região. É por CEP, tá? A gente está separado por regiões. E é isso, pessoal. Aqui, ó. A Marta falou, é difícil dar aula para autista, drogado, TDAH, transtornos diversos, surdos, mudos. É verdade. Sem problemas numa sala de aula ao mesmo tempo. Tem que ser mágico, iluminado. É verdade. Falo isso porque, assim, a minha namorada, ela trabalha já há muito tempo com crianças com transtorno do espectro autista e ela vem com relatos incríveis, tanto de evolução quanto de abrir a mente mesmo para os profissionais, né? E não é todo mundo que aguenta, não, gente. Não é fácil assim, não. As pessoas abrem o bico e vão embora. Não querem trabalhar. Não querem trabalhar com criança, principalmente estagiário, né? Que tá lá, acabou de. Tá na faculdade, não sabe onde vai cair, aí acha um estágio numa clínica de crianças autistas. E não é fácil, gente. O negócio tem que ter sangue frio, tem que ser ultra profissional, tem que saber lidar com a situação, tem que estar bem treinado, tem que saber aplicar as técnicas, tem todo um protocolo para ser seguido, mas é gratificante. Ela traz relatos incríveis. É um negócio assim muito bacana de trabalhar com, com TEA, com crianças com autismo. Eu vejo aí relatos, eu vejo vídeos, é bem legal. Você vê a evolução, é perfeito. Ainda mais evoluindo, né? Não só com as terapias, mas quando toda a família ajuda, né? Que, como eu falei, questão alimentar, questão suplementar, terapia vibracional. Vamos utilizar de todas as armas para que tenha aquele resultado mais rápido possível. Plasticidade cerebral, gente. Vamos ativar a questão cerebral da criança, do adolescente, do adulto, para que tenha uma integração social de uma forma mais branda possível, mais tranquila, sem crise, para que ela consiga se adaptar o mais rápido possível na sociedade, né? É isso aí, ó. Que mais, pessoal? Eu vou lendo aqui para os comentários de vocês. Hum, não há treinamento nem salário para o professor se especializar tanto. Não tem. Realmente o negócio é complicado. E você precisa ir atrás por conta própria. Às vezes entra numa escola, ninguém te dá treinamento nenhum, te jogam lá e, fica lá, Deus dará. Aí vem uma criança com suposto transtorno do espectro autista, as pessoas não sabem lidar com aquilo, a diretoria também não sabe, a criança muda de escola, repete de ano, os pais ficam putos porque não sabem, né? Também não teve o direcionamento. Isso que a gente está falando de pessoas com instrução, né? Imagina quando não tem. Pô, é complicado. O Brasil é grande, gente. A gente está falando, tô falando de São Paulo, vocês têm acesso à internet. Imagina quem não tem, né? O negócio é muito complicado. Exatamente, nem interesse dos governantes. É verdade, a gente tem que brigar, viu? É complicado. Parece que os governantes, as legislações vêm com 15 anos de atraso, né, para as coisas que precisam. Mas faz parte, gente. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode deixar nos comentários. Eu vou deixar essa live gravada, então vai ficar tudo para vocês assistirem. Foi uma live
mais leve, eu não tentei pegar tanta carga de informação, apesar de ter, a gente tá aqui há mais de 1 hora, né, 1 hora e 20 já de live, mas eu quero agradecer toda a presença de vocês nesses 4 dias de desafio. Se você quiser participar do desafio, então entra lá no grupo de WhatsApp, você veio pelo grupo de WhatsApp, né? E a gente vai fazer esse acompanhamento aí durante 4 meses e depois a gente quer saber os resultados, se você aplicou essas técnicas ou se utilizou os produtos da terapia vibracional e 4 meses depois a gente faz essa análise e faz esse relato. E eu tenho certeza absoluta que o resultado positivo vai vir, tá? Tanto para você quanto para a criança que você aplicar esse, essas técnicas, esses protocolos, tá bom? Com certeza vai ser um resultado surreal. E é isso, pessoal. Então, se vocês quiserem me chamar depois, e segue lá no Instagram também, tá? Moduladores, underline, frequenciais. Tem todos os meus contatos lá. E a gente vai trocando um assunto legal, tá? Se não tiver mais nenhuma pergunta, depois vocês deixam aí, eu respondo para vocês. Muito obrigado pela presença. A gente passou bastante gente aqui pela live, assistiu um pouquinho, né? O pessoal vai assistindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas depois vocês podem pular, tá? Os vídeos, vai nas partes que interessam. Compartilhe o vídeo, curta, né? A curtida é importante também, porque aí o vídeo vai sendo passado para informações que têm interesse nesse assunto, que é um assunto que é meio polêmico, não é muito estudado, ninguém está falando sobre isso, né? Sobre a forma correta de se lidar com a situação, desses dois transtornos que eu falei para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? Acompanhe meus outros vídeos do canal, tem muita coisa bacana, tem vídeos curtos lá de 10, 15 minutinhos, rapidinho, para te ajudar na saúde, no seu dia a dia. E se precisar de qualquer coisa, estamos aí para isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e espero vocês uma próxima empreitada de desafios. Tá bom? Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.